Oi, criança, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje nossa atividade será na apostila 3. Nós já iniciaremos a apostila 3. Então, peguem a apostila, peguem a marca-texto, deixem separadinho. Lembrem-se de colocar sempre a data em todas as páginas. Hoje nós faremos a leitura das páginas 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Um pedacinho da página 11 e nós vamos conversar sobre elas. Vamos lá? Então, módulo 13, o nome do nosso módulo é Um Conto Popular de Esperteza. Você sabe o que é um conto popular? E o que seria a palavra esperteza? O que nós estamos vendo aqui na imagem, ó? Nós temos ali um menino que está com um livro aberto, onde aparecem dois animaizinhos. Está aparecendo ali uma onça e um bode. Mas eles estão vestidos, né, com roupas de pessoas. Que engraçado! Por que será? Nós já vamos falar sobre isso. Você conhece alguma história em que um dos personagens seja uma onça? Ou então, alguma história em que um dos personagens seja um bode? Em uma história, faz de conta que tem uma história que você conheça e que nós temos ali o bode e uma onça. Quem você acha que vai levar a melhor? Quem você acha que vai se sair melhor dessa história? Será? É verdade. A onça, ela realmente é mais forte. Mas será que realmente é ela quem vai se sair melhor? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura do texto da página 8. Então, em várias histórias, os personagens, eles são animais e, muitas vezes, esses animais, eles agem como seres humanos. Ah, será que é por isso que os animaizinhos na página anterior estavam vestidos como pessoas? Acho que sim, né? Muitas dessas histórias são contos populares. Ou seja, o que são contos populares? São narrativas curtas que foram inventadas pelas pessoas para mostrar a sabedoria, a imaginação e a esperteza do povo brasileiro. Então, vocês podem grifar essas informações que eu acabei de ler. Essas narrativas populares, elas foram transmitidas oralmente, né? Elas foram contadas através dos tempos. Então, elas foram contadas de geração para geração. Por isso, a gente não sabe realmente quem são os autores delas. Então, contos populares são aquelas narrativas, aquelas histórias curtas que foram inventadas pelas pessoas e foram contadas oralmente de geração para geração, de pessoa para pessoa. Mas cada contador acrescentava ali alguma coisinha toda vez que ia contar, né? Por isso que um mesmo conto pode ter versões diferentes. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho. Existem várias versões para o final dela, porque as pessoas foram contando e cada um acabava contando de uma maneira diferente o final. Então, hoje, essas histórias, elas estão escritas e elas podem ser encontradas em livros, revistas e sites. Pode também grifar estas informações. Nos contos populares, um animal, ele acaba se dando melhor do que outro animal maior, mais forte e mais bonito. Mas como será que ele consegue isso? Será que a palavra esperteza do começo do nosso módulo começa a fazer sentido aqui? Será que esse animal que muitas vezes é mais fraco do que outro acaba se dando melhor porque ele se acha, mais esperto? Pode ser, né? Vamos então conhecer um conto popular em que os personagens são uma onça e um bode. Quem será que vai levar a melhor? Acompanhe a leitura aí na sua apostila. Vamos lá. A onça e o bode. O bode foi ao mato procurar lugar para fazer uma casa. Achou um sítio bom, roçou-o e foi-se embora. Essas palavras grifadas no texto são palavras que
tem um significado que muitas vezes a gente não conhece. Por isso, nós podemos consultar o que elas significam aqui no glossário. Então, ele foi lá, derrubou o mato e foi-se embora. A onça, que tivera a mesma ideia, chegando ao mato e encontrando o lugar já limpo, ficou radiante, ficou muito feliz. Ela cortou as madeiras e deixou-as no ponto. O bode, deparando a madeira já pronta, aproveitou-se, erguendo a casinha. A onça voltou e tapou-a de taipa. Então, ela construiu ali, com paus, varas e bambus, a casinha e preencheu essa casinha com barro amassado. Foi buscar os seus móveis e quando voltou, encontrou o bode instalado. O bode estava lá dentro da casa. Verificando que o trabalho tinha sido de ambos, tinha sido dos dois, eles decidiram morar juntos. Página 9. Viviam desconfiados um do outro. Cada um teria a sua semana para caçar. Foi a onça e trouxe um cabrito. Cabrito é um bode novinho, um bode bem jovem, enchendo o bode de pavor. Então, a onça foi caçar e trouxe um cabrito. O bode ficou apavorado. Quando chegou a vez deste, viu uma onça abatida por uns caçadores e a carregou até a casa, deixando-a no terreiro. Então, quando chegou a vez do bode caçar, ele foi lá, viu uma onça que já tinha sido abatida, já tinha sido morta pelos caçadores. Ele carregou esta onça até a casa e deixou-a por lá. A onça, vendo a companheira morta, ficou espantada. Amigo bode, como foi que você matou essa onça? Ora, matando, respondeu o bode, cheio de empáfia, cheio de orgulho. Porém, insistindo sempre a onça em perguntar-lhe como havia matado a companheira, disse o bode: eu enfiei este anel de contas no dedo, apontei-lhe o dedo e ela caiu morta. A onça ficou toda arrepiada, olhando o bode pelo cantinho do olho. Depois de algum tempo, disse o bode: amiga onça, eu lhe aponto o dedo. A onça pulou para o meio da sala gritando: amigo bode, deixe de brinquedo. Página 10. Vamos lá. Tornou o bode a dizer que lhe apontava o dedo, pulando a onça para o meio do terreiro. Repetiu o bode a ameaça e a onda desembandeirou. A onça entrou pelo mato adentro, numa correria danada, e enquanto ouviu a voz do bode: amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Nunca mais a onça voltou. O bode ficou, então, sozinho na sua casa, vivendo de papo para o ar, bem descansado. Este é um conto do Luiz da Câmara Cascudo, que faz parte de um livro Contos Tradicionais do Brasil. E aí, vocês gostaram do conto? Vamos lá. Vocês acham que a atitude do bode foi correta? O bode falou a verdade? Foi realmente ele quem matou aquela onça? Não foi. Então, ele usou o quê? Ele usou a esperteza dele para se dar bem. Então, neste conto, a onça, mesmo sendo mais forte, ela acabou não vencendo o bode. Aqui embaixo, nós temos uma biografia sobre o Luiz da Câmara Cascudo. O que é uma biografia? É um pedaço da história de vida dele. Vamos acompanhar, então, a leitura. O Luiz da Câmara Cascudo, ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1898.
Ele foi um dos pesquisadores mais respeitados do folclore brasileiro. Como ele era muito querido e ele era muito sabido, né? E aí também todo mundo sabia que ele se interessava pela sabedoria popular. As pessoas, elas frequentemente o procuravam para contar histórias de todo tipo e que eram passadas de boca em boca por muitas gerações, que foi aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Além disso, ele ouvia muitos casos em suas viagens. Então, ele fazia muitas viagens com os amigos e ele acabava ouvindo ali muitas histórias, muitos casos. Juntando todas essas contribuições, mais com o que ele pesquisou por muitos anos, o Luiz da Câmara Cascudo, ele pôde escrever vários livros sobre o folclore brasileiro e sobre as histórias que ele ouvia do povo. Ele morreu em Natal, a mesma cidade onde ele nasceu, em 1986. Vamos para a página 11. Na página 11, hoje nós faremos apenas o trocar ideias. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho, tá? Sobre a história. As atividades nós faremos em live, na live dessa semana. Então, vamos lá. Nós já sabemos que existe aí uma esperteza boa e que existe uma esperteza má. A boa esperteza é quando a gente usa a nossa inteligência para resolver alguns problemas sem prejudicar ninguém. Mas a esperteza má, ela acaba sendo usada quando alguém sempre sai perdendo ou quando alguém é enganado. Quando nós conseguimos praticar o ganha-ganha, nós estamos usando a nossa esperteza boa. Já quando a gente deixa o ganha-ganha de lado, nós não estamos usando a nossa esperteza boa, nós estamos usando a nossa esperteza má, porque alguém sempre vai sair prejudicado ou enganado. Vocês conhecem alguma outra história em que algum personagem usou a esperteza má? Eu vou citar uma história aqui para vocês. Vocês se lembram da história Troca de Peles? Onde Tijubina pegou a pele emprestada do Carambolo, não voltou e não devolveu. Então, Tijubina usou a esperteza má. Carambolo acabou sendo enganado e foi prejudicado. Você já precisou usar a esperteza para resolver alguma situação? Pode conversar com alguém que está aí do seu lado. Quando você usou essa esperteza boa para resolver alguma situação? E neste conto do bode e da onça, a onça e o bode, os animais, eles não conseguiram conviver. Eles acabaram, né? Um acabou indo para um lado e o outro acabou ficando na casinha. O que é preciso a gente ter para conviver bem com as pessoas? Quais são as regras de boa convivência? Vamos lá. Isso mesmo, respeito, que mais? Não ouvi. Exato, educação, que mais? Sinceridade, empatia. O que é ter empatia? É quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu penso... quando eu me coloco naquela situação, por exemplo, será que eu gostaria que fosse comigo? E se fosse comigo? Então, isso é ter empatia. Existem muitas regras que a gente precisa seguir para ter uma boa convivência. Pensar ganha-ganha também é uma das regras que a gente precisa ter. Ser proativo, saber trabalhar em grupo. Isso mesmo, existem muitas outras regras que a gente precisa seguir para saber conviver bem com as pessoas. Então, lembrando, faremos esses exercícios, essas atividades em live. Não precisam realizar as atividades sozinhos. Por hoje era só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente através do Google Sala de Aula, do Hangouts ou por e-mail. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!